relações de girar, pessoal. Vai ser a nossa parte 2 do conteúdo lá de equações do segundo grau. O que são as relações de girar? Não sei. Então, Girard é o nome de um matemático, né, que desenvolveu aqui esse pensamento. Sabia não? Que foi o seguinte: ele conseguiu relacionar as raízes da equação diretamente aos coeficientes da mesma, possibilitando que a gente consiga resolver alguma equação sem precisar de fórmulas, sem precisar de métodos muito complicados, às vezes só com alguma estimativa e um pouco de sorte, dependendo da situação. Nice. Qual foi o raciocínio do Girard? Ele pensou o seguinte: nós temos aqui essa fórmula que calcula muito bem as raízes da equação em qualquer situação, completas ou incompletas, que é a famigerada fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara. É mesmo, é? É mesmo, é? E aí ele pensou o seguinte: essa fórmula me entrega duas raízes. Esses símbolos aqui vai ser dividido numa soma e uma diferença, cada uma representando uma das raízes. Lembrando aqui que esse carinha é o que a gente chama de delta, tá? Estou usando ele aqui assim por um motivo bem específico. O que foi que Girard pensou? Eu acho que eu posso somar as minhas duas raízes e ver o que acontece. Então a gente vai seguir aqui o pensamento do Girard, né? Nós vamos somar a raiz primeira, x' ou x1, com a segunda raiz e vamos ver o que obtemos. Bom, a primeira raiz é a soma, então menos b mais a raiz do delta, que é b² menos 4ac. Tudo isso aqui dividido por 2a. Tá tudo torto aqui, mas Que merda, hein? dá certo. Deixa eu tentar ajeitar. Então ele vai somar, né? Mais a outra raiz, que é a soma. Here I come. Here I come. b² menos 4ac sobre 2a. Com isso aqui nós temos uma soma de frações com denominador igual. Quando isso acontece, você repete o denominador e resolve o que sobrou em cima, que é menos b mais essa raiz, delta. Aí esse mais aqui distribui com todo mundo, que não vai alterar, então fica menos b mais... perdão, aqui era menos, tá? A segunda raiz é a subtração. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Deixa eu corrigir isso aqui. Então aqui é menos. Mais com menos ficou menos. E mais com menos fica menos de novo. Que é esse carinha aqui. AB² menos 4AC. E o 2A é comum agora, né? Deixa eu tentar um traço aqui. Vamos finalizar aqui a simplificação dessa soma. Ver o que acontece. Lembrando que eu estou somando as raízes. Então essa soma vai ser igual. Se você prestar bem atenção, essa raiz e essa raiz representam números simétricos, porque elas são iguais em módulo com sinais diferentes. Então você pode simplesmente cancelar. O que sobra para nós é menos b, esse aqui, e esse, sobre 2a. Isso aqui é igual a menos 2b sobre 2a. E para finalizar eu posso simplificar por 2 e nos restou que a soma das raízes de uma equação de segundo grau equivale a menos b sobre a. Ou seja, esse carinha aqui troca o sinal dele e divide por esse. Então isso aqui já nos dá a primeira das relações de Girard. Vamos encontrar a segunda, que foi quando ele multiplicou as duas raízes. Então o raciocínio dele agora foi x' vezes x duas linhas, que x' é a soma b² menos 4ac sobre 2a, vezes x duas linhas, que é a diferença. Dessa vez eu não esqueci do menos. Ainda bem. Ok, agora a gente vai multiplicar isso aí e ver o que acontece. A parte de baixo é simples, 2 vezes 2, 4, a vezes a². A parte de cima são duas somas, né? Poderia fazer aqui um produto notável, mas para facilitar eu vou fazer a distributiva padrãozinho de sempre. Então vai ser aqui, ó, menos b vezes menos b, que obviamente dá mais, não precisamos do mais, b². Menos b vezes menos a raiz, agora eu preciso do mais. Então mais b vezes a raiz, já que eu não consigo calcular isso aqui, deixa indicado. Agora é a raiz vezes menos b. Então fica menos b vezes a raiz. E a raiz positiva vezes a raiz negativa.
mais com menos fica menos, e uma raiz vezes ela mesma vai ser ela ao quadrado. Vou tentar passar o tracinho aqui de novo e vamos tentar simplificar isso aí, lembrando que nós estamos multiplicando as raízes. Indo para cá de imediato, você vê de novo simétricos. Então, se são simétricos, podemos simplesmente cortar os dois. Sobrou para nós ali, sobrou b quadrado menos a raiz quadrada lá ao quadrado. Só que uma raiz quadrada ao quadrado, você lembra, né, que pode simplesmente cortar aqui e sobra o que tem dentro. Como esse menos não fazia parte, então tenho que guardar o que sobrou dentro de parênteses aqui. 4ac. Tudo isso aqui está sendo dividido por 4a ao quadrado. Vamos tirar aqui esse parênteses. B quadrado menos com mais menos b quadrado menos com menos mais 4ac. Todo mundo dividido por 4a ao quadrado. B quadrado menos b quadrado dá zero. 4ac sobre 4a ao quadrado. É como se fosse 4a vezes a, certo? Então você pode cancelar o 4a e sobra c sobre a, que nada mais é do que esse sobre esse. Com isso a gente tem as nossas duas relações de Girard. Tá? O produto vai ser coeficiente c dividido por a. Aqui agora a gente vai ter um exemplo para facilitar a compreensão do que são essas relações entre soma e produto das raízes. Está aqui uma equaçãozinha bem básica, que a gente vai resolver ela pelo método tradicional, que é calcula delta, verifica se esse delta é positivo ou zero para calcular o x. Então no caso aqui nós vamos ter b ao quadrado, que no caso é 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a vale 1, vezes o c, que vale 6. Daí nós temos 25, menos com mais fica menos. 4 vezes 1 vezes 6, 24, logo delta igual a 1. Delta positivo, vamos para a segunda parte aqui da fórmula, em que o x vai ser menos b, mais ou menos a raiz desse delta sobre 2a. Daí x vai ser igual a menos b. b é mais 5, menos com mais fica menos, então menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que foi 1, sobre 2a, que é 2 vezes 1. x, portanto, é menos 5, mais ou menos. Raiz quadrada de 1 é 1, 2 vezes 1 é 2. A partir daqui nós temos uma raiz que é a soma e uma raiz que é a diferença. Aqui na soma temos menos 5 mais 1, menos 4, por 2 dá menos 2. Menos 5 menos 1, menos 6, por 2 dá menos 3. Logo nós dizemos que o conjunto de solução aqui seria menos 3 e menos 2. Esse aqui é o nosso x', nosso x duas linhas, a ordem aqui não é tão preocupante. Então vamos ver o que acontece quando você soma a primeira raiz com a segunda. Menos 3 mais menos 2 é menos 5. E se você multiplicar menos 3 vezes menos 2, você obtém 6. Percebam que menos 5 é justamente o b ali com o sinal trocado, e c é justamente o 6 ali, que é o c da equação. Nesse caso aqui, ficou com essa coincidência porque o coeficiente é 1. Tá? Então, seria o mesmo que eu dizesse menos 5 sobre 1, que é menos b sobre a, ou 16 sobre 1, que é c sobre a. Digamos que eu quisesse resolver essa mesma equação agora sem precisar disso aqui. Então, deixa eu tirar tudo essa bagunça daqui. Vamos ver como fica. Você poderia, obviamente, pegar o atalho, que é as relações de Girard. Vamos lá, como seria? Bom, você lembra que a soma é menos b sobre a. E o produto é c sobre a. Isso aqui não são necessariamente variáveis, tá? É só representação das formulazinhas. Mas quem que é a soma? A soma é a raiz mais a outra. Óbvio, tem que ser menos b sobre a. E o que é o produto? É uma raiz vezes a outra, que é c sobre a. B, c e a nós conseguimos extrair na nossa equação. Isso quer dizer que a soma das raízes precisa ser menos quem é o b, 5, quem é o a, 1. Ou seja, precisa ser menos 5. Enquanto que o produto das raízes precisa ser c sobre a. Quem é o c?
6. Quem é o A1, portanto 6. Se a gente der sorte que essas raízes sejam inteiras e não frações, a gente consegue resolver por aqui tranquilamente. A minha sugestão é: comece com o produto. Você vai pensar em todas as formas de multiplicar dois números e o resultado ser 6. Então vamos lá, eu tenho 1 vezes 6 dá 6. Pode inverter isso aqui também, 6 vezes 1. Eu tenho menos 1 vezes menos 6 também dá 6. Pode ser invertido, só não posso fazer 1 vezes menos 6 que daria negativo, muda tudo. Eu tenho 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, dá 6. E temos menos 2 vezes menos 3, que também dá 6. E eu não consigo pensar em nenhum outro par de números inteiros que dê essa resposta. Agora você vai fazer o seguinte: você tem todas as possibilidades aqui de dois números que multiplicados deram 6. Então você vai testar com esses números quais dele resolve essa soma aqui, que dá menos 5. Então você começa 1 e 6. Se fizer 1 mais 6, dá menos 5? Não, dá 7. Então descarta esse aqui. Menos 1 menos 6 dá menos 5? Não, deu menos 7. Descarta. 2 mais 3 dá menos 5? Não, dá 5 positivo. É diferente, descarta. Menos 2 mais menos 3 dá menos 5? Sim. Portanto, esse par serve tanto para o produto quanto para a soma. Logo, você determina sua solução como sendo menos 3 e menos 2. Se torna prático, exceto, claro, se uma das raízes for uma fração, que aí fica um pouco sofrido para a gente conseguir. Vamos fazer aqui mais um segundo exemplo e, na sequência, uns exercícios do livro de vocês, que eu recomendo que vocês tentem fazer primeiro e depois confiram. Vamos ver aqui um segundo exemplo para a gente resolver. X² mais 8x menos 9 igual a 0. Eu acho que aqui a gente consegue. Tem total liberdade de usar a fórmula, mas a gente quer aqui tentar testar o atalho, né? As relações de Girardi. Então, primeira começa com o produto, é a minha sugestão. O produto tem que ser C sobre A. Portanto, o produto precisa ser menos 9 dividido por 1. Só que menos 9 dividido por 1 dá menos 9. Se fosse outra coisa, colocava embaixo aí e fazia a divisão sem problema. Aí você vai pensar todas as possibilidades que você consegue gerar produto igual a 9. Eu consigo pensar o seguinte: 1 vezes menos 9 dá menos 9. Menos 1 vezes 9 também dá menos 9. 3 vezes menos 3 dá menos 9. E menos 3 vezes 3 também dá 9. Nesse caso aqui, esses dois são a mesma coisa, tá? Mudou só a ordem, mas são simétricos aqui, não deu em nada, diferente do outro exemplo. Então você vai pegar esses carinhas aí e testar quem compreende a soma, que a soma tem que ser menos b sobre a. A soma precisa ser menos b é 8. O b é 8, então menos 8. Menos daqui e mais dali. Se lá tiver um menos, aqui fica positivo. E como o A é 1, se eu dividir por 1, dá na mesma. Bom, a ideia aqui agora é olhar quem desses carinhas aqui vai ser igual a 8 se eu somar. O 1 mais menos 9 dá justamente menos 8. Nós já temos a nossa resposta, mas prossegue aí. Menos 1 mais 9 dá 8, não serve. 3 mais menos 3 dá 0, não serve. Menos 3 mais 3 dá 0, também não serve. Aqui você pode tranquilamente dizer que seu conjunto de solução é o que funcionou nas duas situações, na soma e no produto. Portanto, menos 9 e 1. Espero que tenha ficado compreendido. Vamos ver a segunda parte desse conteúdo e depois uns exercícios do livro. Repete aqui esses dois exemplos até ser compreendido direito. Vamos fechar aqui o conteúdo agora com só mais esse detalhe aqui, que é a forma fatorada da equação do segundo grau. Fatoração de polinômios a gente viu que ajuda em algumas questões. Tá? Você tem uma questão lá enorme, aparentemente muito difícil, faz uma simples fatoração que acaba cancelando todo mundo e a conta se torna bem simples. E aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade, ó. E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tome, tome, na verdade, ó, tchá, e aqui, ó, tome, tome, na verdade, ó. Logo você percebeu que o resultado é 0. Então, pode ser importante a gente aprender também a resolver as equações, elas estando na forma fatorada. Tá? Então, para isso, a gente vai relembrar aqui algumas coisas. Primeiro, o formato geral da equação, né, que é ax² mais bx mais c igual a 0.
E lembrando que a gente viu há pouco, são as relações girar. Ele nos disse que a soma, ou seja, as duas raízes somadas, equivale a menos b sobre a. E ele nos disse que o produto, ou seja, x' vezes x duas linhas, é igual a c sobre a. Se eu aplicar esse conceito aqui, a gente consegue reescrever essa equação de uma forma bem mais simplificada, onde eu estou relacionando a equação com as raízes e dispensando os coeficientes. Então ficaria a seguinte ideia. Vamos escrever de novo a equação geral aqui. E para começar eu preciso fazer aparecer esse a embaixo dos meus coeficientes. Infelizmente a equação tem um a aqui, que lembrando, ele tem que ser diferente de zero. Então se ele é diferente de zero, eu posso colocar ele em evidência. Mas como é que vai colocar em evidência se não tem a em todos os termos? Você força que apareça o a em todos os termos. Então deixo aqui em evidência e multiplicaremos o que sobrou. Desse primeiro termo, obviamente, sobra x ao quadrado. Aqui não tem a. Então o que é que você faz? Deixa dividido por a. B dividido por a. B dividido por a. Aqui também não tem a, mesma ideia. Do lado aqui eu não precisarei dividir por a, porque eu não estou dividindo a equação. Estou colocando o a em evidência. Tem uma certa diferença. Vou trabalhar nisso aqui. Por quê? Isso aqui é o nosso produto, de graça. Isso aqui é quase a nossa soma. Se eu conseguir deixar igual, nós conseguimos proceder. Para que eu faça isso, eu vou pensar o seguinte. Esse mais aqui, eu posso dizer que ele é uma comparação de menos com menos, certo? Menos com menos mais, então dá na mesma. Deixa eu colocar um colchetes aqui para não ficar tão estranho. Aqui eu mantenho isso aqui igual a zero. Pronto, finalmente eu tenho a nossa soma e o nosso produto. O que é que eu vou fazer com isso? Trocar por esse formatozinho aqui. Que é a soma de quem? O produto de quem? Das raízes. Então aqui nós vamos ter o seguinte. Coeficiente a multiplicando x² menos, aí aqui eu boto a soma das raízes. Quem são as raízes? Sei lá, um certo x' e um certo x duas linhas vezes x. Isso aqui mais o produto das raízes. Quem são as raízes? Um certo x' vezes um certo x duas linhas. E isso aqui tem que ser igual a zero. Bom, aparentemente a coisa está piorando, mas a gente vai simplificar agora. Eu vou distribuir aqui esse menos com o x e depois com o parênteses, já que isso aqui é uma multiplicação. Então vamos ficar aqui com a vezes x², daí menos x vezes x', fica menos x vezes x'. Por que x'? Coloquei duas linhas aqui. Por que não fica x²? Porque esse x não é sempre igual ao x'. Ele vai ser igual ao x duas linhas também. Então, são números, entre aspas, diferentes. Daí aqui de novo. Menos x vezes x duas linhas fica menos x vezes x duas linhas. E repete esse outro produto aqui, já que não dá para multiplicar. Isso é igual a zero. Note que dentro do parênteses eu tenho 1, 2, 3, 4 parcelas, uma quantidade par. Isso me lembra fatoração por fator comum, por agrupamento, perdão. Fatoração por agrupamento. Então, nós podemos tentar agrupar e fatorar essa expressão do parêntese. Vamos ficar, portanto, com isso aqui. A que multiplica. Nesse primeiro grupo, eu tenho em comum o x. Então, x em evidência. Vai sobrar x² por x da x, menos x vezes x' menos x'. O x cancelou lá na divisão. E nesse segundo grupo, o que é em comum aqui é o x duas linhas. Então, vou colocar em evidência. Só que eu tenho esse menos aqui que eu vou pegar por atalho. Então, menos x duas linhas em evidência. Vai multiplicar o que sobrou. Aqui, menos x duas linhas dividido por ele mesmo, sobra o x. E aqui, mais dividido por menos vai ser menos. X', x duas linhas dividido por x duas linhas sobra x'. E isso aqui vai ser, portanto, igual a zero. Finalizando aqui a fatoração, eu vou ter a vezes. Perceba que esse fator é idêntico a esse.
ele pode ficar em evidência. Então, x menos x' multiplicando. Daqui sobrou x. E daqui sobrou menos x duas linhas. Isso aqui é igual a zero. Para organizar isso aqui, posso tirar o cochetes. Tá? Já que agora ficou tudo multiplicação. A vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz igual a zero. É isso aqui que a gente estava buscando, a forma fatorada da nossa equação. Descartamos os coeficientes b e c e dependemos apenas do a, que quando esse a for igual a 1, nem ele vai ser importante na equação. Então ficaria o seguinte, para a gente escrever uma equação na forma fatorada, você encontra as raízes e joga aqui nessa experiência. Então, o exemplozinho prático de sempre, isso aqui se você calcular as raízes, elas vão ser iguais, né? De uma raiz dupla, porque o delta daqui vai dar zero. Uma seria menos 1 e a outra também seria menos 1. Como é que eu calculo? Soma produto, fórmula ou fatoração do trinômio quadrado perfeito. Completa quadrado. Nesse caso aqui é um quadrado perfeito, então não precisa nem completar. Seguindo aqui a ideia da forma fatorada, a vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas igual a zero. A, não sei, aliás, eu sei quem é o a, né? O a vale 1. Vou colocar aqui só por desencargo de consciência. Vezes x. O x nós não sabemos, ele varia o valor. Menos x', mas o x' se você calculou lá, você sabe quem é, menos 1. Aí vai ficar menos 1 junto aqui. Então eu preciso trocar esse parênteses por um colchete para colocar parênteses aqui. A mesma ideia aqui, então já vou logo de colchetes. X não sabemos, menos x duas linhas. X duas linhas calculou, achou ele aqui. Menos 1. Fecha colchetes e isso aqui dá zero. Eu consigo melhorar essa escrita. 1 vezes qualquer coisa não interessa, então deixa 1 fora. Sobra, portanto, aqui x, menos com menos mais, x, menos com menos dá mais. E essas duas coisas aqui, elas são equivalentes, tá? Então, eu posso reescrever dessa forma aqui, fatorada também. Lembrando que como era um quadrado perfeito, esses fatores são iguais. Nesse caso específico, não é sempre, mas nesse caso eu posso fazer isso aqui. Repete a base, soma o expoente. Com isso a gente tem um exemplo. O próximo passo será resolver exercícios, compreendendo as duas situações, soma e produto e a forma fatorada. Então, mãos à obra. Agora vamos resolver exercícios, né? Praticar. Esses exercícios estão no livro de vocês, tá? Esse primeiro aqui, por exemplo, ele tem mais itens, está lá na página 64, é a 33ª questão. Aqui ele pediu para a gente determinar a soma e o produto das raízes. Disse que não precisava resolver, mas no caso aqui para ajudar, então vou determinar o que a questão pediu e também vou resolver a equação sem precisar de fórmula nem de métodos. Só utilizando aqui as estratégias da soma e do produto, tá? Então vou fazer esse extra. Vamos lá, determinando aqui a soma e o produto na equação do item A. A soma é menos B sobre A. O produto é C sobre A. A soma, portanto, vai ser menos. O B é 8 positivo, então vai continuar menos. O A vale 1. Menos 8 dividido por 1 fica o 1 que já estava aqui. Então essa é a soma. O produto é C sobre A. O C é menos 9. Menos 9 aqui é positivo, não vai alterar. E o A vale 1. Menos 9 dividido por 1, menos 9. Então soma e produto está aí, de graça. Agora vamos resolver essa equação, tá? Como um extra, né? A ideia é sempre comece com o produto. E reze para que essa equação tenha raízes inteiras. Se não tiver, aí você vai ter que voltar lá para a fórmula ou para o completar quadrado. Você vai pensar que todas as possibilidades que de dois números inteiros multiplicando sejam igual a 9, menos 9. Então você tem 1 vezes menos 9, você tem menos 1 vezes 9, você tem 3 vezes menos 3. E o oposto disso, menos 3 vezes 3. Desconheço outros números inteiros que multiplicados deem 9. Restam as frações, mas não queremos que sejam frações aqui. Espero que não. Então você vai lá e testa qual soma aqui vai dar menos 8. E já de cara, né, quando você fizer aqui 1 mais menos 9, já dá menos 8. Então já descarta os demais aqui. Conjunto de solução dessa equação seria menos 9 e 1. Por que menos 9 e 1? Porque se multiplicar menos 9 e 1 dá isso aqui. Se somar menos 9 e 1 dá isso aqui. Lembrando que na questão
a gente pararia aqui. Vamos aqui na nossa letra B. A soma menos B sobre A. Portanto, a soma será menos, com mais ali vai ficar menos, 2 sobre 3. Não dá para dividir, então está resolvida a soma. Produto C sobre A. C é 5, menos 5, perdão, e o A é 3, 5. Perceba que aqui a gente não adianta trabalhar com estimativas, né? São frações. Então, pensar que duas coisas multiplicadas seja igual a menos 5/3, você vai ter uma infinidade de coisas aí para chegar nesse resultado, tá? E depois sair testando o que vai somar e vai ser igual a menos 2/3, tá? Então a única coisa que você sabe é que as duas raízes precisa ser uma positiva e outra negativa, já que multiplicou aqui deu negativo. Então aqui, se quiser tentar, é uma boa, mas eu realmente dispensaria o método, ia para a fórmula mesmo. Vamos aqui na letra C, lembrando, a solução da questão é essa. Vamos aqui na letra C, a soma menos B sobre A, então a soma será menos B. O B é menos 3, então vai ficar menos aqui, fica positivo. O A é 2, não divide, não simplifica, já está entregue aqui. O produto C sobre A. Daí você pergunta, e onde está o C da equação? Não tem. Quando não tem o C é porque o C vale 0. Então o produto da equação será 0 sobre o A, que vale 2, ou seja, o produto é igual a 0. Aqui nesse caso tem lá uma sortezinha, porque uma das raízes a gente sabe que é 0, a equação incompleta em C. Então você poderia testar soma e produto e, obviamente, a outra raiz seria a própria soma aqui, né? Então 0 e essa raiz. Mas tranquilo, o importante é que a gente saiba, no momento, identificar a soma e o produto. Vamos seguir para o próximo exercício aqui, que está na página 64 também, como questão 35. Ele quer saber qual equação tem como raízes esses números aqui, 7 e 12. Ele quer dizer que x' é 7, x duas linhas é 12. Perceba que ele não determinou para a gente o coeficiente A. Então, se ele não determina quem é o coeficiente A, se ele determinar, você utiliza. Mas se ele não determinar, automaticamente você utiliza A igual a 1, tá? Padronize isso aí. E aí você escolhe os métodos que você quer trabalhar. Se você quer fazer essa equação por soma e produto, ou se você quer fazer essa equação utilizando a forma fatorada. A forma fatorada é mais rápida, soma e produto também faz. Vou fazer aqui a primeira dos dois jeitos e as outras eu fazer com forma fatorada. Então aqui na letra A, se eu for fazer com soma e produto, eu lembro o seguinte, que a soma das raízes vai ser menos B sobre A. A questão não determinou quem é A, então eu tenho essa liberdade de escolher o 1. Então já posso tirar ele daqui, porque dividiu por 1, não dá em nada. A questão me entregou justamente x', x duas linhas. Então 7 mais 12 vai ser um certo menos B. 7 mais 12, 19. 19 é menos B. Se 19 é menos B, é porque o B vai ser menos 19. Guarda isso aqui. A outra informação é que x' vezes x duas linhas é igual a C sobre A. Como a questão não diz quem é o A e eu escolhi o 1, fica subentendido isso aí, eu posso tirar daqui porque na divisão o 1 não influencia. X' vezes x duas linhas é 7 vezes 12, tem que ser igual ao C. Então 7 vezes 12, 84. Então C precisa ser igual a 84. Daí você tem A igual a 1, B igual a menos 19 e C igual a 84. Sua equação ficaria x ao quadrado menos 19x mais 84 igual a 0. A, B, C. C, certo? Eu vou apagar aqui, você tira o seu print e vou fazer pelo método da equação fatorada, que é mais adequado para esse tipo de questão. Mas você viu que dá certo com soma e produto. Então vamos lá. De acordo com a forma fatorada, nós teríamos a x menos uma raiz, x menos a outra raiz igual a 0. O coeficiente A é 1, então despreza. X menos 7 positivo, continua 7. X menos 12 positivo, continua 12. Aí você distribui x vezes x, x quadrado, x vezes menos 12, menos 12x, menos 7 vezes x, menos 7x, e menos 7 vezes menos 12, mais 84. Isso aqui é 0, e eu posso somar aqui x ao quadrado, 19x, mais 84.
conforme tinha acontecido na outra equação. Então, seguindo agora pela forma fatorada, vamos de letra B. As raízes são menos 10 e menos 3. Então, esse menos faz falta aqui. Ax menos x', x menos x duas linhas igual a 0. O A está definido que é 1, que a questão não entregou, então sempre faça isso. Desprezo 1 na multiplicação. Fica aqui com x menos 10. Menos 10 fica mais 10 vezes x menos 3. Menos 3 fica mais 3, isso é 0. Distribui x quadrado, 3x, 10x, 30. Isso aqui dá 0 e eu posso somar. X quadrado mais 13x mais 30 é igual a 0. Está aí a nossa equação, segundo grau, perfeito. Bora de letra C, rapidão. Ax menos x', x menos x duas linhas, isso é 0. O A é 1, despreza. X menos 4 vezes x menos 3. Fica mais 3. Sempre muito cuidado com esse sinal. Distribui x quadrado mais 3x menos 4x menos 12 igual a 0. X quadrado, 3 menos 4 menos 1 menos 12 igual a 0. Está aí nossa equação. No livro tem mais itens, se você tentar, espero que consiga. É simples, prático e ajuda. Vamos aqui a mais um exercício. Esse aqui está na página 60, como questão 29, que é para simplificar essas expressões. Tá? Ele pediu para a gente utilizar a ideia das equações para simplificar as expressões. Isso aqui não é equação. Então vamos lá. A ideia aqui é você olhar para essa expressão no numerador como se fosse lá uma equação. Então aí você consegue relacionar isso aqui às raízes e escrever na forma fatorada. Você vai pensar dois números que multiplicados de 4 e somado seja igual a 5, que aqui é menos 5, então o inverso disso seria 5 positivo. Você pode resolver com delta, você pode completar o quadrado ou pode ir por esse atalho. Então eu vou pensar o seguinte, se eu fizer 1 vezes 4 dá 4, que é justamente C sobre A, e se eu fizer 1 mais 4 dá 5, que é justamente menos B sobre A. Então, já sei que nessa equação aqui, as raízes seriam 1 e 4. Na dúvida, você resolve aí que chega no mesmo resultado. Então, sendo 1 e 4, eu posso reescrever isso aqui como sendo, aqui é 1, tá? Lembrando, então ficaria x menos a primeira raiz, que é 1, e x menos a segunda raiz, que é 4. Como aqui na equação, então não preciso do igual a 0. Como aqui é 1, também não preciso botar 1 aqui. No denominador, pessoal, diferença 2 quadrados, né? Isso aqui é o mesmo que x quadrado menos 4 quadrados. Fatorou, e se a diferença de quadrados fica a x mais 4 vezes x menos 4. Tudo é produto, então você pode simplificar aqui e a sua expressão resulta em x menos 1 sobre x mais 4. Está simplificado. Aqui dessa nossa letra B, infelizmente, tem algum problema na digitação do livro. E essa equação tem delta positivo, que as raízes é uma inteira e uma fração, mas essa equação aqui, infelizmente, tem delta negativo. Quer dizer que não tem raízes reais e, portanto, para nós do nono ano não vai ser possível simplificar essa. Então, cancela esse exercício aqui no livro, exercita só com o primeiro. Mas o que a gente faria aqui, a gente vai fazer nessa próxima aqui, que seria a questão 30. Essa daqui eu acredito que todas vão dar certo. Fatore quanto possível cada equação. Então, nós vamos colocar na forma fatorada. Começando aqui pela letra A, x quadrado, 2x menos 35 igual a 0. Essa daqui eu consigo achar dois números facinho, tá? Porque se você fizer aqui 7 vezes menos 5, você obtém menos 35. Ao passo que se fizer menos 7 vezes 5, também dá menos 35. Se fizer 7 mais menos 5, dá 2. Só que eu quero um 2 negativo, que está positivo. Logo, se eu fizer 7 negativo mais 5 positivo, nós vamos obter o nosso menos 2. Então, esse par aqui resolve a equação. São as nossas raízes. Menos 7 e 5. É só o que você precisa para vir aqui e escrever na forma fatorada. E aí, qual que é a forma fatorada? É ax menos uma raiz, x menos a outra raiz, e a equação é igual a 0. O coeficiente A é 1, não precisamos.
o x permanece x, e a primeira raiz que a gente viu lá é menos 7. Então vai ficar menos 7, que vira mais 7. E a outra é x menos 5. Como 5 é positivo, vai ficar mais com menos aqui. Então está fatorada a letra A, simples assim. Se você distribuir, é um jeito de testar, volta para a equação original. Vamos de letra B. Letra B eu não vou conseguir soma e produto, então essas são as nossas raízes. Eu vou tirar isso aqui, que é rascunho, vou manter aqui só as raízes para não esquecer, e aí nós vamos ter que 4x² menos 5x mais 1, com a zero vai ser escrito com A vezes x menos x', x menos x duas linhas, igual a zero. Lembrando que tem que estar nesse formato aqui. Se não tiver, você vai lá e conserta. Nesse caso aqui, o A já é diferente de 1, então 4 aqui, x menos uma raiz é 1, x menos a outra raiz é 1/4, igual a zero, está resolvido. Vou finalizar com essa letra C. Você já deve ser capaz de fazer a letra D tranquilamente e os demais exercícios do livro. Aqui na letra C vai ser bem tranquilo, porque nós não temos números, mas nós temos uma informação excelente. Eu tenho aqui dois números somando e os mesmos dois números multiplicando. Isso aqui é soma e produto de dois números, e esses números são as raízes. Então, automaticamente, as raízes aqui, uma é um A e a outra é um B. Então, sem muito segredo, o coeficiente A é 1, vai ficar x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, igual a zero. Como aqui não tem números, para você ter certeza, então eu vou distribuir só para ver se volta para isso aqui. X vezes x dá x², menos b vezes x dá menos bx, menos a com x dá menos ax, menos a com b dá mais ab. Isso é igual a zero. X². Aqui tem x em comum e o menos, né? Então posso colocar menos x aqui. Isso aqui dividido por menos x fica b, isso aqui dividido por menos x fica a. E é só reescrever isso aqui. E chegamos na equação a qual nós iniciamos aqui no início, tá? Tenta aí a letra D. Acredito que já vai conseguir, agora tá fácil, né? E é isso.